levantar um carro como se fosse nada, flutuar e até simplesmente desaparecer no ar. Pode parecer cena de filme de super-herói, mas esses registros existem por aí. E mesmo sem muitas explicações, deixam claro que há muito mais entre o céu e a terra do que a gente consegue compreender. Hoje você vai conhecer algumas das pessoas mais misteriosas já vistas e gravadas na vida real. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Enquanto procurava por alguma coisa em um estacionamento vazio, essa garota fez o que muito fisiculturista não conseguiria fazer. Ela simplesmente levantou o carro usando apenas a sua mão. Caracas. Sem saber que tinha uma câmera apontada para ela, a jovem demonstrou um tipo de força que chega a ser sobre-humana. E não para por aí, tá? Sem conseguir alcançar o objeto, a nossa She-Hulk asiática empurra o veículo que desliza em uma facilidade inacreditável. Finalmente ela consegue pegar o que queria e depois continua sua vida como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas como seria possível fazer um movimento que exige tanta força com tamanha naturalidade? O que essa menina tá comendo no café da manhã, minha gente? Pão! Você acredita que podem existir pessoas com capacidades inimagináveis entre nós? Dois amigos caminhavam tranquilamente pela cidade quando se depararam com um homem estendido no chão, cheio de marcas estranhas pelo corpo. A cena já era chocante por si só, mas o pior ainda estava por vir. De repente, um sujeito esquisito surgiu do nada e começou a andar direto na direção deles. Os garotos filmam o tempo todo, inclusive o momento em que o desconhecido se ajoelha perto do corpo e desaparece diante deles. Como assim, velho? Claro que os dois ficam desesperados, sem acreditar no que tinham acabado de presenciar. Ambos os caras sumiram como se tivessem teleportado, inclusive criando uma onda de energia onde estavam. O que será que realmente aconteceu naquele dia? O que rolou antes dos garotos chegarem e o que de fato eles conseguiram registrar na filmagem? Teria sido só uma encenação muito bem planejada ou algo que foge totalmente da nossa compreensão? Bizarro! Esse próximo registro foi feito no saguão de um aeroporto, onde uma das câmeras de segurança flagrou o momento exato em que uma mulher simplesmente some do nada. Sumiu! Mano, onde ela foi parar? O detalhe mais bizarro é que a pessoa em questão estava puxando a bolsa de rodinha quando desaparece e a mala cai no chão, deixando quem vinha logo atrás totalmente sem entender nada. A reação das pessoas é de puro choque, como se não conseguissem acreditar no que tinham acabado de presenciar. Afinal, como explicar uma cena dessas? As teorias são várias, alguns falam em arrebatamento, outros em abdução e até mesmo um poder de teletransporte. Já sobre as testemunhas, há quem diga que foram silenciadas pelas autoridades. No fim das contas, é aquele tipo de história que levanta muito mais perguntas do que respostas. Um vídeo que surgiu na internet recentemente parece ter sido filmado há anos atrás, e nele vemos um rapaz filmando sua namorada sem que ela perceba. Era para ser apenas mais um vídeo ali romântico de casal, mas ele flagra sua gatinha agindo como se fosse um réptil. Que diabo é isso? A mulher se vira e lança uma língua muito maior do que a de um ser humano comum, como se tentasse capturar algum inseto ali voando, mano, com um órgão, como se fosse um sapo. Ela, claro, não fazia ideia de que estava sendo filmada, mas pela expressão do namorado, dava para ver que ele sabia exatamente o que estava fazendo,
como se quisesse reunir provas de que aquelas desconfianças sobre a namorada não eram apenas coisa da sua cabeça. Não se tem muitas informações sobre o registro, mas ele levanta aquela velha discussão. Será que existem aliens reptilianos infiltrados entre os humanos? Será? Um vídeo de 2007 foi encontrado mostrando um homem comum levantando um carro com as próprias mãos como se fosse feito de papel. O maluco é brabo. Tudo acontece em plena luz do dia. O cara se agacha como se fosse tentar entrar debaixo do veículo, quando do nada ele ergue o carro sem usar nada além do muque. O que mais impressiona é que o vídeo está no YouTube por vários anos e não tem nenhum tipo de sinal de edição, tá? Assim como não existem informações sobre quem é o tal homem, de onde ele é ou por que o registro foi parar na internet. Até hoje a gravação é um mistério, levantando várias questões sobre a capacidade humana, pessoas especiais e registros misteriosos que estão pela internet sem que ninguém faça ideia. A próxima história vem de um gerente de empresa que estava fazendo hora extra no escritório quando começou a ouvir barulhos estranhos. Intrigado, ele decidiu investigar. Ao entrar em uma das salas, se deparou com um de seus funcionários visivelmente nervoso. E aí vem a parte mais assustadora. A gravação mostra o momento em que ele parece mover a tela do computador apenas com um gesto de mão, assim como a Jean dos X-Men. Ixi, Maria. Vixe, nossa. O cara tá pé da vida e só de apontar para o monitor faz com que o objeto vá para trás. E ao perceber que seu gerente está ali, faz o mesmo com a porta. Segundo as fontes do vídeo, depois desse surto, o funcionário saiu da empresa e nunca mais foi visto no trabalho ou na cidade onde vivia, dando a entender, que foi o momento onde ele mostrou mais do que deveria e precisou desaparecer. Mas será que ele realmente tinha poderes? Que viagem é essa? O sistema de segurança de um estacionamento filmou quando uma moradora do prédio chega perto do seu veículo, quando do nada o alarme de todos os carros dispara, inclusive o dela. A mulher fica sem entender o que pode ter acontecido, mas ao pedir as imagens na portaria para saber o que aconteceu ali, eles perceberam que tudo aconteceu no exato momento em que algo passava voando pelo local. O que é isso? A aparição é tão rápida que só dá pra ver um vulto passando em disparada pelo estacionamento. E o mais estranho, mesmo anos depois, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu ali. Será que era o Superman atrasado para o seu encontro com a Lois Lane? Dizem que numa situação desesperada podemos ter uma força que nem sabíamos que existia dentro de nós, mas não parece ser o caso desse mano aqui, que arrasta nada menos que um caminhão como se fosse um pedaço de papelão. É impressionante. Sem a ajuda de ninguém, o homem, que é um trabalhador da construção civil, pega a traseira de um caminhão gigantesco e simplesmente puxa para o lado, para que outro veículo passe pela rua. As pessoas que estavam assistindo aquilo ficam sem acreditar, afinal de contas, não dá pra entender como esse maluco, só o filé da borboleta, conseguiu pegar tanto peso assim sem nem fazer força. Qual é o pré-treino que esse maluco tá tomando aí, pelo amor de Deus? Nesse vídeo feito no interior da Rússia, um homem passeava tranquilamente com seu cachorro em meio a um bosque, testando a câmera nova que havia acabado de comprar. Tudo parecia normal. Até que do nada, ele se depara com uma cena que mais parece saída de um filme da Marvel. Que viagem é essa, velho? Uma garotinha que momentos antes estava no chão surge flutuando pelo ar, como se a gravidade simplesmente tivesse deixado de existir. Ao lado dela, uma pessoa mais velha acompanha a cena com a maior calma, como se aquilo fosse algo absolutamente normal. A menina fica vários segundos suspensa, imóvel, como se tivesse perdido completamente a noção do peso do próprio corpo.
Pouco tempo depois, ela começa a descer lentamente até ser pega pela acompanhante, que logo em seguida puxa a garota e as duas saem correndo, desaparecendo entre a vegetação densa. O detalhe curioso é que, mesmo sendo um vídeo antigo, com qualidade bem limitada, é impossível não notar o que aconteceu ali. A menina realmente parece levantar voo, jurando que ninguém estava vendo. Só que tinha uma pessoa que estava, e é justamente por isso que esse registro é até hoje discutido na net, levantando dezenas de teorias, que vão desde experiências secretas a casos de poderes sobrenaturais. Agora, olha só o que uma câmera de segurança capturou em uma viela de alguma cidade asiática. Quer dizer, capturou mais ou menos, porque foi tudo tão rápido que nem deu para entender direito o que aconteceu. Apenas que esse infeliz estava caminhando tranquilamente quando algo passou tão rápido por ele que o derrubou no chão. E não foi qualquer tombo, ele chegou a virar um mortal, enquanto sua mochila voou para longe como se o próprio Flash estivesse correndo por ali. Dá para notar uma espécie de força invisível que passa por ele em uma fração de segundos, e que é o que faz o coitado levar o maior tombo da sua vida. Muito provavelmente o dono da câmera encontrou o registro, mas nunca encontrou a vítima, deixando o caso ainda mais difícil de ser entendido ou explicado. Já imaginou presenciar uma demonstração de superpoder ao vivo? Quem estava nessa rua aqui passou por essa experiência, depois que um ônibus parou e uma confusão começou com uma de suas passageiras. A plateia assiste a discussão, mas é na hora que um dos homens parte para cima da moça que a coisa toma outro patamar. No melhor estilo Carrie, a estranha, a menina passa a se defender dos agressores usando uma força de telecinese, algo que acontece mais de uma vez. Todos ficam sem reação ao verem a cena absurda acontecendo ali, no meio da rua, a ponto de ficarem paralisados com tudo aquilo, até que a garota começa a gritar e o vídeo se encerra. Será que ela emitiu alguma energia que fez com que a câmera falhasse? O que aconteceu depois é uma incógnita, sendo um dos registros mais impressionantes de humanos agindo com supostos poderes. Um turista estava visitando uma antiga estação de trem abandonada na Indonésia, quando ele viu uma figura no mínimo curiosa, o que parece ser uma pessoa sem cabeça vagando pelo local. Ele filmou aquele corpo errante de longe, fazendo de tudo para não chamar atenção, afinal de contas, estava sozinho com alguém bizarro que ele não sabia quem era, e depois se mandou do lugar sem nenhuma resposta. Seria apenas uma ilusão de ótica? O corpo se mexe normalmente, se vira e mesmo assim a cabeça não está aparente. Uma incógnita que talvez justifique o motivo de ninguém ir até essa estação. Agora pensa, você tá andando na rua, chega alguém e não oferece presente misterioso, mas sim faz isso. Vá de retro, Satanás! Nem vou julgar a reação do cara que achou que fosse um truque com a vela, mas acabou pensando ter dado de cara com alguém possuído. O homem não tinha nada além daquela vela na mão, ele só pisca e de repente seu olho está daquele jeito. Nada que pareça ser muito normal para uma pessoa comum, o jeito é sair correndo mesmo. Claro que se trata de um mágico, mas esse truque é tão bizarro que eu decidi colocar nesse vídeo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!